Contar alguma coisa de escola. Eu lembro quando Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu cheguei, irmãos, olha aqui para mim, olha aqui pro tio. Eu cheguei na segunda-feira indignado com os meus amigos de sala. Por quê? Eu olhava para eles, eu tinha 4 amigos. O Paulo, que era da Assembleia de Deus comigo, e tinha mais 2, que era de outra denominação, bem mais calminha. E eu perguntei para esses 2 amigos, o Caio e o Cauã. Eu falei para eles: Caio, Cauã, eu fui para um retiro agora final de semana e Jesus me batizou com o Espírito Santo. E vocês são batizados? Eles olharam para mim e disseram assim: como que é ser batizado? Eu falei: vocês falam em línguas estranhas? Eles olharam para mim e falaram assim: mas como assim falar em línguas estranhas? Eu falei: aquela língua que está na Bíblia, Atos 2. Um olhou para o outro e disse assim: não, mas isso era só para os apóstolos. Aí, irmão, aquilo me deu uma raiva pentecostal, que eu olhei para ele e falei assim: não, isso é para a gente. Ele falou: não é só para aquele tempo. Eu falei: não, é para nós. Ele falou: não é só para aquele tempo. Eu falei: é para nós. Aí sabe o que eles fizeram? Eu falei assim: como que faz então para falar? Aí meu amigo Paulo falou: Tiago, fala aí para eles ouvirem. Eu falei: não é assim também. Eu falei para eles: vocês querem falar? Eles olharam para mim e disseram: quero. Eu falei: então amanhã, na hora do intervalo, do recreio, eu vou orar por vocês. Aí eram 2, o Caio é baixinho, o Cauã é mais alto. O Cauã olhou assim e falou assim: vixe, mas será que funciona? Eu falei: você vai vir amanhã. Mas por que? Aí o olhou e falou para mim assim: por que não pode ser agora? Eu falei: porque Deus não quer que seja agora. Eu falei: vai ser amanhã. Por quê? Eu não sabia como fazer. Cheguei em casa, naquela época não tinha celular, peguei o telefone e liguei para o meu pastor. Pastor, ele disse: fala, meu filho. Eu disse: pastor, eu fiz um desafio aí. Ele disse: qual o desafio? Tem 3 amigos meus lá, que eles querem ser cheios do Espírito Santo. Um já é, que é o Paulo. Ele é: que maravilha, o Paulinho é crente. Eu falei: é, mas tem 2 que eu falei para eles que amanhã eles vão falar em línguas estranhas. Aí o pastor disse: que bênção, meu filho. Quem são esses meninos? São daqui? Eu falei: não. De qual igreja que é? Falei a igreja. Quando eu falei igreja, o meu pastor fez assim: vixe. Ih, meu filho, aí é mais difícil. Eu falei: por quê, pastor? Não, porque a doutrina deles é diferente, a linha teológica deles é diferente. Eu falei: pastor, mas a Bíblia não diz que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne? Ele disse: sim, mas então eles não são carne? São. Então, pastor, eles também têm que ser cheios. Aí meu pastor viu que não estava conseguindo me convencer, disse: então pode orar, meu filho, Deus vai te dar uma estratégia e esses meninos vão ser cheios. Ele falou: faz o seguinte, ora a Deus, busca. Irmão, naquele dia eu comecei um jejum. Falei: só vou entregar na hora que Jesus batizar os 2. Fui no outro dia, irmão, com a fome. A hora que eu cheguei na escola, eu olhava para eles, eles faziam assim, ó, e eu fazia assim, ó, assim, ó, daqui a pouco. Daqui a pouco. Aí, meus irmãos, terminou. A hora que deu o sinal, eu levantei, chamei os 4, chamei o Paulo e disse: você vai ser meu reforço, vamos lá. A hora que nós olhamos, procurei onde eu vou orar. Aí procuramos uma sala, não tinha. Procuramos no pátio, falei: não vai ser no meio do povo. Falei: vamos para o banheiro. A gente entrou no banheiro. Eu falei para o Paulo: fecha a porta aí. Aí arrancamos os camaradas que estavam tudo lá, tiramos, sai. Saiu todo mundo, só ficou eu e os 3. O Paulo ficou na porta, com a mão assim, assim, ó, segurando a porta para ninguém entrar. E eu falei: Paulo, canta o hino aí. Faz um fundo. Eu peguei do bolso, tirei um Novo Testamento. Lembra do Novo Testamentinho? Dos Gideões? Peguei o Novo Testamento, abri Atos dos Apóstolos. Estavam os 2 assim, ó. E agora, o que a gente faz? Eu falei: eu vou ler um texto e vou orar por vocês. Aí um olhou para mim, o maior, estava assim, ó. Sei não, hein? Só que o menorzinho, o Caio, estava assim, ó. Eu falei: eu vou nesse. O pequenininho está mais fácil. E outra, ele vai ser uma gotinha, já vai encher. Nisso, irmão, diga aleluia. Nisso eu abri em Atos 2.
cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e foi vista sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Eu terminei a leitura e disse para eles: isso aqui não é para aquele tempo, porque mais para frente o texto diz: essa promessa diz respeito a vós, os vossos filhos, e todos quantos Deus chamar para a tua. Nisso olhei para o Paulo e falei: começa a cantar um hino. Você acha qual hino que o Paulo cantou? O hino oficial, quando a gente vai orar para batismo. Paulo começou: eu navegarei. Mas ele começou sem vontade, irmão. Sabe quando a pessoa, igual esse irmão que está do seu lado, assim, eu navegarei, e ele falou assim: ó, vai logo, vai logo. Tem gente batendo. De repente eu abracei o Caio, falei: vem aqui. E comecei a orar com ele. Ele começou a chorar. Eu falei: está funcionando. E eu falei: vai dando glória. Ele: glória. E o Cauã assim, ó. E eu comecei: vai dando aleluia. Ele: aleluia. Vai dando glória. Aleluia, aleluia. Irmão do céu, passou uns 3 minutos. Jesus abriu a torneira. E começou a derramar. O Caio começou a tremer. De repente ele deu um saltinho assim. E quando ele deu um saltinho, língua estranha. E ele começou a falar uma língua estranha bonita, meio que em inglês assim e tal. Eu falei: gente, que língua estranha bonita. A hora que o Paulo viu que funcionou, o Paulo se empolgou. Ele disse: meu Deus, está pegando fogo. E ele com a mão aqui, ele: tá funcionando. E eu peguei, olhando pro menino aqui, falando: vem, vem. Ele com a mão na porta, ele diz: Espírito, Espírito, desce como fogo. Aí ele olhou para mim e falou assim: Tiago, você pegou o menor, eu vou no maior. Que agora vai ter que ser cheio os dois. Agora vai ter que encher os dois. Quando ele abraçou o outro estava assim, ó. Ele disse: fecha o olho. O outro fechou o olho e falou: vai dando glória. Eu peguei o pequenininho aqui que tinha acabado de ser batizado, falei: abraça ele. Nós 3 abraçou ele. E começou a dar glória. E começou a dar aleluia. Enquanto nós estávamos falando, aconteceu o que aconteceu na casa de Cornélio. O Senhor resolveu descer com a tua graça, com a tua glória, com o teu poder. Mas a melhor parte vem agora, irmão. Porque os 4 foram cheios. O Cauã começou, sabe aquela coisa? E ele parecia aqueles bonecos de posto, sabe? Ficou parecendo aqueles bonecos de posto. E de repente a gente pegou ele, abraçou. Só que, pastor Adriano, o Paulo saiu da porta. A porta abriu. E o povo começou a entrar. E a hora que entrou, nós estava lá. Porque eu sou sal. Na igreja eu sou sal. Na escola eu sou sal. No banheiro da escola eu sou sal. Na minha rua, aonde eu chego, eu sou sal. Quem aqui é sal? O que aconteceu? O sal começou a dar um sabor. Quando eu dei por si, eu dei aquela abridinha de olho assim, ó, aquela abridinha de olho. Irmão, estavam uns 15 rapazes ao nosso redor assim, ó, assim, ó. E outros faziam assim, ó. E outros falavam: meu Deus, o que eles têm? Nisso faz o quê? Toca o sinal. Oh. E para voltar para a sala, irmão, eu abraçado com os 3, dizendo amém, irmão. E eles dizendo, o outro parecendo aquela toiotinha. Eu falei: bora para a sala. E a gente foi para a sala marchando. Lá na escola dele no Peters, no meio do corredor, 4 doidos marchando, cheio do Espírito Santo marchando. Ai, entramos dentro da sala.
marchando. Aí tinha que controlar. A professora não tinha chegado ainda. Eu falei, senta aí. Sentou um lá, sentou eu aqui, e outro sentou atrás. Eu, irmão, eu já me deleitei. Eu me abracei a carteira assim e fiquei assim, ó. Aleluia. Dando glória. Quando eu olho para o outro, e o outro, e nisso o povo, esse povo está doido, esse povo está maluco. E a gente tudo com 14 anos, 13, 14 anos. De repente entra a professora de história, a Karen. Ela era meio hippie, irmão, meio hippie. Eu pensava até que ela fumava maconha. Mas ela entrou, que ela era aquelas pessoas assim, e aí pessoal, ela, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Ela olhou e disse, o que está acontecendo aqui? Alguém falou, professor, os 4 estavam pulando lá no banheiro, vieram para cá, estão chorando, estão igual doido. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela se aproximou do Caio, o Caio tinha acabado de ser batizado do Espírito Santo, irmão. Ele estava segurando, ele estava, eu vou dizer, sabe quando a pessoa está com vontade de falar língua estranha? E ele segurando, aí ele olhou para mim, eu fiz assim, ó. E ele soltou uma rajada de língua estranha. Eu falei, nós vamos para a diretoria hoje cheio do Espírito Santo. Vamos todo mundo cheio do Espírito Santo. A hora que ele soltou as línguas estranhas, a professora, eu lembro como se fosse hoje, a professora foi ouvir. Ela fez assim, ó. A hora que ela colocou, eu lembro da fisionomia dela, ela tirando o óculos e os olhos cheios de lágrimas. E ela chorando copiosamente, voltando para a mesa para a mesa dela. Ela sentou desfalecida, olhou para todo mundo em lágrimas, soluçando. Ela olhou para o céu e disse, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, porque eu vivi para ver isso. Eu não sabia, mas ela era crente do Evangelho Quadrangular, batizada com o Espírito Santo. Naquilo ela toma a palavra e fala a mesma coisa que Pedro falou em Pentecoste. Esses jovens não estão bêbados, não estão drogados, não estão loucos. Isso foi o que aconteceu, que o profeta Joel disse o quê? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu estou sentindo